loucura, em todo esse juridiquês da coisa. E em relação à rede social, hein? Será que muda alguma coisa quando voltar ao ar? Depois desse recuo de Elon Musk, a expectativa agora é sobre quando e como a rede social deve voltar a funcionar aqui no Brasil. Arthur Igreja, especialista em tecnologia, está aqui com a gente. Ô Arthur, vem cá. Aliás, a deselegância da moça. Bem-vindo, hein? Boa tarde, Arthur. Obrigada pela gentileza da entrevista. Pelo menos do lado de cá, tem nada funcionando aqui no X, não tem jeito de conectar, a real oficial está fora do ar. Numa possível volta da rede social, a gente pode esperar alguma coisa diferente da rede? Sei lá, determinações diferentes? Boa tarde. Eu acho difícil, né? Então, acho que muitas pessoas estão já sentindo saudade. Temos aí um pouco de sentimento até de escassez, né? As pessoas, puxa, eu nunca usei ao longo dos últimos anos, mas agora, com todo esse imbróglio, acho que bateu a curiosidade. Agora fiquei com vontade mas de acho usar que não. isso. Exato, justamente porque foi proibido. Mas do ponto de vista de recurso, acho que não vai mudar nada, não. E a gente está falando de um mundo de quantos usuários, assim? São muitas pessoas, não que todos usem, claro, com frequência. Às vezes a pessoa tem um aplicativo e nunca abre, mas no geral são milhões de pessoas, né, Arthur? São milhões de pessoas. Logo antes da proibição, pouco mais de 20 milhões de brasileiros acessavam mensalmente, porque esse número é maior, né? Tem muitas pessoas que criam a conta, mas passavam bastante tempo sem acessar. Então, vamos ver aí, com esse possível retorno, quantos que vão voltar a aderir, já que nós tivemos uma fuga para a concorrência, né? Basta ver o que aconteceu com o Blue Sky, que é parecido com o X, e já nos primeiros dias, mais de 1 milhão de brasileiros pularam para o Blue Sky. Arthur, e essas características das redes sociais, elas, cada uma tem um estilo, né? Por exemplo, Instagram, muita foto, quem coloca textão, às vezes o povo não gosta, não sei o quê. Facebook, às vezes, assim, os nossos tios, talvez avós, né? A galera tá no Facebook ainda. O Twitter tem uma coisa, além de ter ali, enfim, mensagens bastante violentas, tem uma característica de uma política, né? Ou seja, autoridades se habituaram a fazer até comunicados oficiais por parte do Twitter. Qual é essa grande característica do Twitter? É mais essa pegada política? Não, eu acho que acabou sendo uma consequência do uso, né? Porque a principal característica do Twitter eu entendo que é essa nota rápida no momento em que a coisa precisa ser comunicada. Então, nós temos que lembrar que ele ganhou muita atração porque ele é de uma época em que nós tínhamos os portais, os sites. Então, quer dizer, até sair uma matéria super elaborada, saiu um editorial sobre o assunto, você tinha ali em 140 caracteres um resumo do que era importante. Ou ele também ganhou essa característica de noticiar em tempo real o que estava acontecendo. Então, somando essas duas coisas, essas notas rápidas que as pessoas no começo chamavam de os 140 caracteres que depois foram para 280, era o tamanho do comentário que você faria no sofá para a pessoa ao lado. Então era assim que o Twitter era conhecido. Por isso que é importante entender da onde veio, né? E realmente tem gente que gosta do formato. Então, tem gente que se acostuma mais com o TikTok, outros com o Instagram, o Facebook, como você falou, uma espécie de elo perdido com o Orkut, né? Então, é um elo perdido com o período mesozoico da internet, e o Twitter tem esse caráter de mensagem imediata. E a gente entra lá para saber o aniversário dos outros, né? No Facebook, geralmente. Arthur, no sentido de um representante legal aqui no Brasil, todas as redes sociais precisam seguir esse mesmo trâmite, é isso? Você tem de ter um CEP ou um CNPJ, alguém que lhe represente no território brasileiro? Olha, qualquer empresa que faz negócios no Brasil e não tem um dos sócios que seja o sócio principal ou um administrador designado, ela precisa ter, sim, um representante legal. O que nós precisamos lembrar é que tem algumas plataformas, algumas ferramentas de tecnologia que elas são usadas no Brasil, mas elas não fazem negócio no Brasil. Então, o que acontece é que muitas dessas empresas não têm representante legal. Agora, a partir do momento que ela tem faturamento no Brasil, como é o caso do X, o X ele ganha dinheiro com os seus anúncios e depois também com a plataforma Premium que foi lançada depois que o Elon Musk fechou o capital da empresa, quando as pessoas começaram a pagar para ter aquele selinho azul de verificação, só para citar um dos serviços. Nesse caso, sim, a empresa precisa ter um representante legal no Brasil. Arthur Igreja, especialista
em tecnologia. Eu fiquei aqui falando tanto Twitter, parece a ex que não desapega do nome, né? Mas eu tenho que pensar no nome novo. X, Elisa, X. Muito obrigada, Arthur. Um abraço.